aí, galera, aqui é Raíssa, professora de Biologia, aqui das nossas atividades curriculares complementares. Tô aqui hoje para dar uma super aula aí para você, tá certo? A gente vai ter uma aula, então, sobre organismos que a gente denomina de protozoários. Eu convido então você a ficar até o fim dessa aula comigo, atento, disciplinado, anotando aí tudo que a gente falar de mais importante, tirando aí também as suas dúvidas. Eu tenho certeza que essa aula vai ser muito interessante para você, tá certo? Então vem aqui comigo para o quadro para avaliar aqui as nossas anotações. A gente vai começar colocando, né, os protozoários dentro de um reino, certo? Eles pertencem, então, ao reino que a gente denomina de reino protista. Lembrando que esse reino, ele não pertence somente aos protozoários, ele pertence também a outros organismos muito importantes, que são as algas, tá certo? Por mais que protozoários e algas não se pareçam em nada, eles estão dentro do mesmo reino, porque esse é um reino que abrange, de fato, organismos mais diversos, né? E organismos que não se encaixam muito bem ali nos outros reinos que a gente já conhece, tá certo? Então, bora lá conceituar primeiramente os protozoários, depois a gente vai ter uma aulinha para falar sobre as algas, tá? Então, fica aqui comigo. Quem são esses organismos? Então vamos começar aqui colocando que os protozoários, eles são seres unicelulares, ou seja, constituídos apenas de uma célula, tá? São seres eucariontes, então eles têm aquela, né, célula que de fato tem um núcleo, um material genético. São seres heterotróficos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, tá? E tem muita gente que confunde protozoário com bactéria, mas são organismos diferentes, tá? Podem ter vida livre, né? Então eles podem aí ser organismos que se alimentam, né, aí de outros, tendo uma vida livre sem fazer mal a ninguém. Eles podem ser parasitas, quando eles nos causam doença, por exemplo, e aí já eu vou citar para vocês algumas doenças que são causadas, né, pelos protozoários, e eles podem ser também mutualistas. Então, só esclarecendo pra gente que esse termo de mutualismo vem de mútuo, né? Algo ali que é uma relação entre dois indivíduos. E nessa relação, esses indivíduos se ajudam e eles são dependentes um do outro. Então eu vou dar um exemplo para você do protozoário e do cupim, né? Então aquele cupim, né, que fica ali na madeira, na porta, né, no guarda-roupa, na nossa casa, esse cupim, ele está se alimentando de quê? Ele está se alimentando do vegetal, né, que está ali, aquela madeira que é, né, parte do reino das plantas, certo? Quando esse cupim se alimenta dessa madeira, essa madeira ela é rica num composto que a gente vai chamar de celulose. Porém, o cupim, ele não consegue digerir celulose. Então, quem que vai digerir para ele? O protozoário que está dentro do cupim. Ou seja, é uma relação boa para os dois. O protozoário é beneficiado porque ele está se alimentando. O cupim também é beneficiado porque o protozoário ajuda ele, né? E também é uma relação de dependência. Um vai precisar do outro para sobreviver, tá certo? Então essas aí são as características mais gerais desses protozoários, tá? Quando a gente vem para cá para falar da classificação desses protozoários, eles vão se classificar através do meio que eles se locomovem. Gosto de ressaltar sempre para os alunos que esse não é um tipo de classificação muito comum na biologia. Então a gente não costuma, né, classificar os organismos conforme ali a maneira que eles andam, né, ou se eles nadam, ou se eles voam. A gente classifica os organismos por características mais importantes. Mas os protozoários, gente, são organismos que a gente não tem tanto conhecimento assim, apesar de a gente saber que existem muitos e que eles são, sim, importantes. Então, basicamente, a classificação deles é feita da maneira que eles vão utilizar para se locomover. Então, por exemplo, existem protozoários que se locomovem por flagelos, então a gente separa eles ali em um grupo. Existem organismos desses que vão se locomover através de cílios, então a gente também coloca eles em outro grupo. Existem aqueles que se locomovem por falsos pés, então a gente encaixa, né, num grupo separado também.
basicamente, né, essa classificação, ela é quase meio que um improviso ali pra gente, para que de fato a gente consiga entender um pouco melhor esses organismos. Mas cientes, é claro, que a gente está avançando aí nos estudos para saber um pouco mais sobre esses protozoários. É importante também destacar, gente, que proto, né, quer dizer aí início, quer dizer primeiro, né, algo que vem antes. Zoo quer dizer animal, né? Quando você vai, por exemplo, no zoológico, né? Então, zoo ali quer dizer animal. Então, quer dizer, né, Raíssa, que os protozoários foram os primeiros animais? Não necessariamente dessa forma, né? Mas a gente entende que, inclusive, eles têm as mesmas células que a gente tem, né? Que é a célula eucarionte. Então, né, são organismos aí muito interessantes e muito importantes. A gente passa aqui então para as características, gente, relacionadas às doenças. Existem doenças que elas são causadas por protozoários, tá certo? Tenho certeza que você conhece alguma doença que é causada por esse organismo. Talvez, assim, né, lembrar de uma forma avulsa seja um pouco mais difícil. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que a gente citar aqui algumas, você vai identificar que você conhece, tá? A gente vai começar com a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela tem como vetor o barbeiro, né? Barbeiro é o nome comum que é dado, né, aí a esse inseto que é, né, ali o vetor da doença de Chagas. O que é um vetor, gente? O vetor é quem transmite algo, tá certo? Então não é o barbeiro que causa ali essa doença, é ele quem transmite. Quem vai causar é o protozoário, tá certo? Então, ó, ele é esse vetor e aqui eu coloquei para vocês o nome científico, né, de fato, desse organismo. Essa doença de Chagas, gente, é uma doença, inclusive, muito comum, né, na região norte, mais presente, na verdade, né, na região norte. Esse barbeiro, né, ele recebe esse nome porque geralmente ele vai ali, né, entrar em contato com a pessoa através do rosto dela, já que quando você dorme você se cobre, né, ali inteiro com lençol, um cobertor, então o rosto fica mais exposto, fazendo com que esse inseto consiga acessar, né, aí o seu rosto. No momento em que ele está se alimentando, né, de sangue, ele pode urinar ou defecar em você, e aí ele passa o protozoário através, né, das suas fezes e urina. Esse protozoário entra, né, ali na pele do organismo, geralmente quando algo coça, né, quando algo, né, irrita você coça, então vai ter essa entrada e, né, esse protozoário passa então a ficar ali dentro da pessoa, causando diversos sintomas, né, e problemas diferentes. Outro que a gente vai citar aqui é a malária. A malária, ela é transmitida a partir de um mosquito e causada por um protozoário, tá certo? A malária também, né, é muito conhecida aí, uma doença, né, também bastante conhecida da gente, mais prevalente também em algumas regiões específicas, muito conhecida pela, né, oscilação de febre, né, ali que a pessoa vai ter, geralmente tem uma recorrência, né, de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, né, então também, né, é um tipo de doença causado por um protozoário. Coloquei ali do lado para vocês mais algumas, né, que também nos chamam a atenção. A toxoplasmose, né, que é adquirida ali geralmente através das fezes de gato. A amebíase, que é ali, né, um tipo de doença que deixa a pessoa, né, com o intestino um pouco mais irritado. A leishmaniose, né, também é muito conhecida, então a gente de fato aí, né, sabe algumas doenças que são causadas por protozoário. Eu tenho certeza que você conhecia algumas dessas doenças, só não sabia que era causada por esse organismo. Eu tenho certeza que esses nomes aí, eles não são incomuns a você, tá certo? Então eu queria mostrar para vocês aqui uma imagem, tá certo? Que é a imagem de uma célula, né, de um protozoário, você consegue aí observar. E aí o que a gente tem nessa célula? Você consegue visualizar uma coisa muito importante, a primeira, né, a gente pode destacar, é que é uma única célula. Então, o protozoário, né, ele é ali um organismo que vai ser composto de uma única célula.
Outra coisa que você também consegue aí destacar comigo é a presença de um núcleo, certo? Então, é isso que justifica, inclusive, esse organismo, ele tá dentro aí, né, das células eucariontes, tá? Ele possui aí uma membrana, tá, plasmática, possui o que a gente chama de pseudópodes, ou seja, falsos pés, né, que ele vai utilizar para se locomover, certo? Vão existir ali também vacúolos alimentares. Gente, a gente tem que pensar que é um organismo que possui uma célula só. Então, tudo que ele precisa para sobreviver precisa estar dentro daquela célula, certo? Então, ele vai precisar ali de locais onde ele vai armazenar o alimento e também vai digerir esse alimento. Nisso, no caso, ele vai ter esses vacúolos alimentares, tá certo? Ele também vai possuir aí o que a gente chama de endoplasma e ectoplasma. Aí eu já dou uma dica para você, que toda vez que você observar essa nomenclatura de plasma, ela se remete ali a algum líquido, né, que se tem nessa região, tá certo? Então, endo significa dentro, ecto significa ali mais algo fora, né, ao redor. Aqui também eu queria destacar para vocês algo muito importante, que é esse vacúolo contrátil, né? Ele contrai. Ou pode aparecer para vocês que ele pulsa, né, que ele é pulsátil. Qual é a finalidade, qual é a função desse vacúolo? Vamos pensar no seguinte, esse protozoário, gente, ele naturalmente é um organismo que a gente vai denominar de hipertônico, tá? Ou seja, é um organismo que possui muito soluto dentro de si. Vamos pegar aí como exemplo o sal, tá certo? Então, é como se esse protozoário ele tivesse uma salinidade excessiva. E aí eu gosto sempre que os alunos gravem, né, a esse macete, que é o que o sal puxa água. Sal puxa água. Onde a gente tiver sal, o sal ele vai ali, ó, puxar água para perto dele. Então, se esse protozoário ele é naturalmente ali, né, muito salino, e vai ficar entrando água nele constantemente, porque o sal de dentro dele vai puxar essa água. O que que ele pode fazer para equilibrar esse processo? Expulsar a água de dentro dele, certo? Só que expulsar essa água não é algo tão fácil assim. Sendo assim, ao longo do processo evolutivo, ele desenvolveu esse vacúolo que contrai, esse vacúolo que pulsa toda vez que ele precisa expulsar essa água de dentro dele, tá certo? Então, quando aparecer para vocês a presença dessa estrutura, não erra mais. É uma estrutura desenvolvida para expulsar ali a água em excesso que pode se ter dentro do corpo desse animal, tá certo? Leia aí comigo então essa primeira questão, tá? Que fala o seguinte: os micro-organismos ilustrados são. Então você consegue observar nessa imagem que a gente tem ali, né, de um lado uma giardia, tá certo? Do outro uma entamoeba, tá? Já são aí, né, já lembra a gente o nome de duas doenças, que é a giardíase, tá? E a amebíase, certo? Duas doenças aí muito presentes, né, muito conhecidas no nosso dia a dia. Vamos então comigo ler então as alternativas da nossa primeira questão, que fala o seguinte. Vamos verificar aqui a letra A. Protozoários que causam doenças, cujos sintomas principais são lesões na pele e nas mucosas. A gente sabe que tem algo correto aí, que é, de fato, são protozoários. Mas o tipo de doenças que eles causam, gente, não tem essas lesões aí como característica, tá certo? A letra B fala pra gente sobre bactérias, então a gente já começa com um conceito errado, porque a gente tá falando de outro tipo de organismo, não são de bactérias, então você nem precisa continuar lendo essa alternativa. Vamos lá na letra C, que fala o seguinte: protozoários que causam doenças, cujos sintomas principais são dores musculares e insuficiência renal. Esses dois tipos de doença, gente, causada por protozoário, que ele colocou pra gente nessa questão, não são doenças que vão ocasionar, né, aí um problema muscular ou um problema nos rins, né, da pessoa. É mais direcionado, né, aí para um outro tipo de sintoma. Na letra D fala pra gente o seguinte: bactérias que causam dores cujos sintomas principais são diarreia e dores musculares.
Mais uma vez, a alternativa trazendo para a gente a informação de que é uma bactéria que a gente tem ali e a gente sabe, né, que são protozoários, tá certo? E na letra E fala-se o seguinte: protozoários que causam doenças cujos sintomas principais são diarreia e dores abdominais. Então a gente consegue, né, de fato, marcar aí essa letra E, porque a gente sabe quem são os organismos tratados, né, aí nessa questão, e outra porque a amebíase e a giardíase são duas doenças aí muito comuns e que o indivíduo ele acaba se infectando a partir, né, de alimentos ou de água contaminada. Esse indivíduo ele vai ter ali, né, muitas dores, né, abdominais, ele vai ter ali diarreia, vômito, então é algo muito característico desse tipo de doença, tá certo? Vamos seguir então para a nossa próxima questão, que fala o seguinte: o reino protista é formado por um grupo de seres vivos diferenciado, os chamados protozoários, que são unicelulares e podem viver ou livres ou associados a outros seres. Para se locomoverem, os protozoários podem utilizar diversas formas. Abaixo está a descrição de uma delas. Identifique-a e marque a alternativa correta. Vamos lá analisar o que essa questão fala pra gente. Lê esse texto aqui comigo. A ameba utiliza esse tipo de movimento. No início do deslocamento, uma extremidade do citoplasma torna-se mais consistente. Já a outra região do citoplasma, que é menos consistente, desliza no sentido do deslocamento, formando o... A gente vai completar, tá? Na etapa seguinte, o citoplasma da extremidade do torna-se mais consistente e as demais regiões do citoplasma tornam-se menos consistentes. As regiões menos consistentes do citoplasma deslizam na direção do, deslocando toda a ameba. Então, nesse caso, gente, ele fala de um tipo de locomoção. Aí, nas alternativas, traz pra gente, né, as opções de se locomover através de cílios, através de pelos, né, através de falsos pés, através de flagelos e através de uma distensão, tá? O que a gente analisa? Que esse tipo de locomoção, gente, ele é característico aí, né, de uma movimentação através do citoplasma, né, desse protozoário, que no caso, né, vai formar falsos pés, ou seja, os pseudópodes, né, que a gente já tinha inclusive falado anteriormente, tá certo? Então essa questãozinha aí bem tranquila. Outra dica para vocês nessa questão é porque ele cita a ameba, e a ameba de fato ela se locomove através desses pseudópodes, tá certo? Leia aqui então mais uma comigo. Fala o seguinte: o reino protista inclui as algas e os protozoários. Esses organismos, as classificações mais antigas, eram considerados como pertencentes ao reino vegetal e animal, respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para a inclusão desses diferentes protistas no mesmo reino. Então você vai analisar comigo, né, aí, o que pode ser característico tanto das algas quanto dos protozoários, tá? Na letra A, fala o seguinte pra gente: são simples, são unicelulares, apresentam células eucarióticas e nutrição heterotrófica. Gente, a característica de ser unicelular e heterotrófico é uma característica dos protozoários apenas, tá? Então não contempla as algas. Na letra B, fala-se o seguinte: ambos são simples na organização morfológica em comparação com as plantas e animais, sendo as algas autotróficas e os protozoários heterotróficos. Então a gente vai deixar essa letra B, né, aí pra gente analisar, tá bom? Na letra C, fala-se o seguinte: ambos apresentam parede celular, nutrição heterotrófica e compõem-se de células eucarióticas. Bom, com relação à nutrição, a gente já falou, né, que a alga produz seu próprio alimento e o protozoário não produz. Então não dá para comparar aí desse caso. É o mesmo que nos leva a eliminar a letra D, já que além desse tipo de nutrição, a letra D também nos diz que os dois organismos têm células procariontes, né? E a gente sabe que eles têm células mais complexas, tá? Letra E fala que os dois são pluricelulares e a gente começou inclusive a nossa aula falando que os protozoários eles são unicelulares. Sendo assim, a gente vai marcar a letra B, que fala que esses organismos têm ali, né, uma conformação morfológica na sua célula mais simples,
As algas produzem seu próprio alimento e os protozoários não produzem, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha ficado comigo aqui até o final, tá certo? Vai valer muito a pena. Vou convidar você aí a acessar o plano de estudo para que você tenha mais informações, para que você responda mais questões. Lá tem um resuminho preparado para você também. Vou convidar aqui vocês para seguirem a nossa plataforma, tá certo? Lá no Instagram e também, né, lá no YouTube. Dá like nos nossos vídeos, assina aí, né, ativa aí o sininho para que você consiga, né, aí receber todos os nossos vídeos que vão aparecer para vocês e você tá lá, ó, sempre ligado nas nossas novidades, tá certo? Então eu te aguardo na nossa próxima aula. Tchau, tchau!